dia, flores do dia! Tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de todos vocês. Espero o mais rápido possível estar novamente aí juntinho com vocês. Vamos rezar para rapidinho a gente voltar a ter nossas viagens pelo mundo das ciências. Bem, a nossa última aula eu passei para vocês um vídeo sobre o nosso sistema digestório e uma atividade. Essas atividades, eu vou passar a correção delas separadas, só para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? E aí nós falamos que o sistema digestório, ele tem a função de absorção de nutrientes e eliminação de tudo aquilo que não foi útil para a nossa sobrevivência. O nosso sistema digestório, ele é formado basicamente, faltou aí, né, os desenhozinhos da professora, então, hoje vai ser o dia. O nosso sistema digestório, ele é formado por boca. A boca é o canal de entrada do alimento, onde o alimento ele vai sofrer o processo de digestão mecânica, através dos dentes e da língua. E começa a digestão química, através da amilase salivar presente na nossa boca. Então, eu vou quebrar o alimento em partículas menores. Após a boca, eu tenho a faringe. A faringe é um canal de passagem, tanto do ar quanto do alimento. No final da faringe, eu tenho o que nós chamamos de epiglote. A epiglote, ela vai controlar. Se eu estou respirando, a epiglote fecha o esôfago e o ar vai descer para a laringe. Se eu estou absorvendo algum nutriente, se eu estou engolindo o alimento, a epiglote fecha a minha laringe e o alimento desce para o esôfago. O esôfago é esse canal imenso que nós temos aqui. O movimento nós chamamos de movimento peristáltico, é como se formasse uma onda e ele empurrasse esse alimento de uma forma bem intensa. Tanto é, esse movimento peristáltico é tão intenso que, vocês terem ideia, eu posso beber água, engolir e ficar de cabeça para baixo, que a água não vai voltar. Ela vai para o nosso estômago. O estômago é o órgão onde ocorre a digestão química do alimento. Ou seja, o ácido clorídrico vai ser liberado e vai ocorrer a digestão química do alimento. Saindo do estômago, nós temos o intestino delgado. Esse intestino delgado, alguns autores trazem como intestino fino, é onde ocorre a absorção dos nutrientes. Eu passei um exercício que estava falando sobre as vilosidades e as microvilosidades do intestino. O que são, professora, vilosidades e microvilosidades? São dobras na parede do intestino. Essas dobras possuem dobras ainda menores, que têm a função de aumentar a área de contato com o alimento. Então, imagina o seguinte, deixa eu pegar uma folha aqui rapidinho. Olha só, eu tenho uma folha. Essa daqui, se meu intestino fosse liso, reto, o alimento iria passar aqui, não ia? Como eu tenho as vilosidades e as microvilosidades, são essas dobras aqui, ó. Então, olha o tamanho que era a minha folha. Para ter esse tamanho aqui novamente, eu vou ter que ter um monte de folha emendada. Então, o alimento vai passar onde? Ele vai passar nessas dobrinhas todinhas aqui, ó. E aí vai ocorrendo a absorção dos nutrientes. Essas são as vilosidades e as microvilosidades. Então, essas dobras, elas têm a função de aumentar a superfície de contato, aumentando a absorção dos nutrientes. Saindo do intestino delgado, nós temos um intestino grosso. Deixa eu desenhar ele de vermelho aqui. Esse intestino grosso, ele tem tubo ascendente, que é esse que está subindo, transverso e descendente. O intestino grosso, ele tem a função de absorção de água, alguns sais minerais e formação do bolo fecal. Quanto mais tempo o alimento fica aqui no intestino grosso, mais rígidas saem as nossas fezes. Então, quando eu estou com diarreia, por exemplo, o que acontece? Os movimentos peristálticos aumentam, que são as ondas que levam o quimo, no caso aqui já não é alimento, chama quimo, no nosso intestino. Esse movimento ele vai aumentar tanto que a absorção de água não ocorre. Por isso que as fezes saem de forma líquida. Por último, eu tenho aqui o reto e o ânus. Reto, passagem do bolo fecal. Ânus, eliminação das fezes. Então, os órgãos do nosso sistema digestório são basicamente esses. Boca,
faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Porém, eu tenho os órgãos anexos, ou seja, são aqueles, um anexo de um trabalho, não é um documento à parte? Então, os órgãos anexos, eles fazem parte do meu sistema digestório, mas o alimento não passa dentro do órgão anexo. Primeiro, glândulas salivares. Função, produção de saliva. A saliva vai umedecer o alimento, junto com a amilase salivar, já vai quebrar o amido, transformando em glicose ainda na nossa boca, e vai facilitar essa quebra. Imagina você deglutindo o alimento, engolindo o alimento, deglutição, sem a presença de saliva. Nós não iríamos conseguir fazer isso. Depois, aqui eu tenho um órgão gigantesco, chamado de fígado. O fígado, ele vai produzir a bile. Essa bile, ela vai ficar armazenada na vesícula biliar. Essa vesícula biliar, ela armazena a bile e ela vai lançar a bile nessa porção do intestino aqui, chamada de duodeno. Qual é a função da bile? Eu engoli, o alimento passou a ser um bolo alimentar, desceu aqui no estômago, virou um quimo. Esse quimo, eu já tenho a amilase salivar, eu já tenho o ácido do estômago, porém aqui eu vou liberar a bile que vai emulsificar a gordura. O que quer dizer isso? Vai quebrar a gordura em pedaços menores. Quem não libera, quem não tem vesícula biliar, por exemplo, não libera bile, é uma pessoa que ela não vai absorver gordura. Então, se ela comer qualquer alimento gorduroso, ela vai ter uma diarreia, porque a gordura vai ocasionar a diarreia nela. O outro e último órgão anexo é o nosso pâncreas. Qual é a função do pâncreas? O pâncreas produz o suco pancreático, que também vai ser lançado aqui no duodeno, que vai fazer o quê? Que vai neutralizar o ácido produzido no estômago. Então, o meu sistema digestório, ele não é tão complexo. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Lembrando, órgãos anexos, glândula salivar, fígado e vesícula biliar e pâncreas. Não falei com vocês sobre essa extremidadezinha que se localiza nessa região aqui, ó, no início do meu tubo ascendente, que se chama apêndice. Vocês já ouviram falar de apêndice? Muitas pessoas precisaram fazer cirurgia de retirada de apêndice. O apêndice, na verdade, é uma extremidade do intestino grosso. Quando eu analiso ele, eu tenho isso daqui, ó. Só que aqui eu tenho um buraquinho, um orifíciozinho. Qualquer alimento que cai aqui dentro vai ocasionar uma infecção. E aí a pessoa vai ter que fazer o quê? Precisar fazer uma cirurgia de retirada do apêndice. Professora, qual a importância do apêndice? Na fase adulta, nenhuma. Na fase gestacional, o apêndice produz alguns anticorpos. Porém, pode acontecer do apêndice infeccionar e aí você tem que fazer uma cirurgia, porque senão ele pode acabar se rompendo. E o que tem no intestino grosso? Formação de fezes, bolo fecal. Então, ocorre uma infecção generalizada aqui no nosso intestino. Por isso que é tão perigoso quando você está com uma dor muito forte nessa região. Meus amores, sistema digestório, é isso, ok? Um beijinho, até a próxima aula que vai ser sistema respiratório. Beijinhos, tchau, tchau!